O Evangelho de João, capítulo 21. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: "Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você", disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: "Moços, vocês pescaram alguma coisa?" "Nada", responderam eles. "Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe", disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor Jesus!" Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: "Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar." Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: "Venham comer." Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Jesus e Pedro. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam?" "Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor", respondeu ele. Então Jesus lhe disse: "Tome conta das minhas ovelhas." E perguntou pela segunda vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor." E Jesus lhe disse outra vez: "Tome conta das minhas ovelhas." E perguntou pela terceira vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: "Você me ama?" E respondeu: "O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor." E Jesus ordenou: "Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir." Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: "Venha comigo." Jesus e o outro discípulo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: "Senhor, quem é o traidor?" Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: "O que diz, Senhor, a respeito deste aqui?" Jesus respondeu: "Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo." Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: "Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso?" Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Final. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ezequiel, capítulo 11. O castigo de Jerusalém. Então o Espírito de Deus me levou pelo ar até o portão leste do templo. Ali perto estavam 25 homens. No meio deles vi Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías. Os 2 eram líderes do povo. Deus me disse: "Homem mortal, são estes os 2 homens que fazem planos de maldade e dão maus conselhos nesta cidade. Eles dizem: logo vamos construir casas de novo. A cidade é uma panela, e nós somos como a carne lá dentro. Mas pelo menos estamos protegidos do fogo. Por isso, homem mortal, profetize agora contra eles." Aí o Espírito do Senhor me dominou, e o Senhor me mandou dar esta mensagem ao povo: "Povo de Israel, eu sei o que vocês estão falando e conheço os planos que estão fazendo. Vocês têm assassinado tanta gente nesta cidade que as ruas estão cheias de mortos. Portanto, eu, o Senhor Deus, lhes digo isto: de fato, esta cidade é uma panela, mas a carne o que é? São os corpos das pessoas que vocês mataram. Mas eu expulsarei vocês da cidade. Vocês têm medo de espadas? Pois trarei homens com espadas para atacá-los. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei na mão de estrangeiros. Eu os condenei à morte e vocês serão mortos em batalha no seu próprio país. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. A panela protege a carne, mas esta cidade não os protegerá. Eu os castigarei onde quer que estejam na terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês guardaram as leis das nações vizinhas e, ao mesmo tempo, quebraram as minhas leis e desobedeceram aos meus mandamentos. Enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaías, caiu morto.
Então me atirei no chão, com o rosto encostado na terra, e gritei: ó Senhor, meu Deus, isso não! Será que vais matar todos os israelitas que sobraram? A nova aliança. O Senhor Deus falou comigo assim: homem mortal, o povo que mora em Jerusalém está falando a respeito de você e dos seus patrícios, os israelitas que foram levados como prisioneiros para fora do seu país. Eles dizem: esses israelitas estão longe demais e não têm um lugar onde adorar o Senhor. Ele nos deu esta terra para ser nossa propriedade. Agora vá falar com os seus patrícios que foram levados para fora do seu país e conte a eles o que eu estou dizendo. Fui eu que os mandei para longe, para o meio das outras nações, e os espalhei por outros países. Mas por um pouco de tempo, nas terras para onde foram, eu mesmo fui para eles um santuário onde podiam me adorar. Por isso diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Eu os buscarei dos países para onde os espalhei e lhes darei de novo a terra de Israel. Quando voltarem para sua terra, eles tirarão dela todos os ídolos e acabarão com todos os costumes imorais do povo. Eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração humano obediente. Assim eles cumprirão as minhas leis e obedecerão fielmente a todos os meus mandamentos. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Mas castigarei os que gostam de adorar ídolos nojentos e de praticar atos imorais. Eu os castigarei pelo que têm feito. Eu, o Senhor Deus, falei. A glória de Deus se afasta de Jerusalém. Os animais com asas começaram a voar, e as rodas foram com eles. A glória do Deus de Israel estava por cima deles. Aí a glória do Senhor se afastou da cidade e foi parar sobre o monte que está a leste dela. Na visão, o Espírito de Deus me levantou e me levou de volta até a Babilônia, onde estavam os prisioneiros. Aí a visão acabou, e eu contei aos que estavam no cativeiro tudo o que o Senhor me havia mostrado. Ezequiel, capítulo 12. O profeta como um refugiado. O Senhor falou comigo assim: homem mortal, você está vivendo no meio de um povo desobediente. Eles têm olhos, mas não veem nada. Têm ouvidos, mas não ouvem nada, pois são rebeldes. Agora, homem mortal, arrume uma trouxa como se você fosse um refugiado e saia antes do cair da noite. Deixe que todos vejam que você está saindo para ir a algum lugar. Pode ser que aqueles rebeldes o vejam. Para que eles possam vê-lo, arrume durante o dia a sua bagagem de refugiado. E então faça com que eles vejam você partir à noitinha como quem está indo para o cativeiro. Enquanto eles estiverem olhando, abra um buraco na parede da sua casa e saia por ele com a sua trouxa. Deixe que eles o vejam pôr a trouxa nas costas e saia no escuro, com o rosto coberto, para que você não possa ver aonde vai. O que você fizer será um aviso para os israelitas. Eu fiz o que o Senhor mandou. Naquele dia, arrumei uma bagagem como se fosse um refugiado. E naquela tarde, quando estava escurecendo, fiz com as minhas próprias mãos um buraco na parede e saí. E eles me viram quando coloquei a trouxa nas costas e fui embora. Na manhã seguinte, o Senhor me disse: homem mortal, esses israelitas rebeldes estão lhe perguntando o que você está fazendo. Agora diga-lhes aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo a eles. Esta mensagem é para o príncipe que governa em Jerusalém e para todo o povo que mora ali. Diga-lhes que o que você fez é um sinal daquilo que vai acontecer com eles. Serão refugiados, serão levados para o cativeiro. O príncipe que os está governando porá a sua trouxa nas costas no escuro e escapará por um buraco aberto no muro para ele. Ele cobrirá o rosto e não verá para onde estará indo. Mas eu prepararei a minha armadilha e o apanharei nela. Depois eu o levarei para a cidade de Babilônia, onde ele morrerá sem chegar a vê-la. Espalharei em todas as direções todos os que vivem em volta dele, os seus conselheiros e os seus guardas, e haverá gente procurando matá-los. Quando eu os espalhar entre as outras nações e por países estrangeiros, eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Deixarei alguns escaparem da guerra, da fome e das doenças, de modo que, lá no meio das nações, eles compreenderão o quanto as suas ações foram vergonhosas e reconhecerão que eu sou o Senhor. Medo da destruição. O Senhor falou assim comigo: homem mortal, trema de medo quando você comer e estremeça quando beber. Diga ao povo deste país que esta é a mensagem do Senhor Deus para a gente de Jerusalém que ainda está vivendo na sua terra. Quando eles comerem, estremecerão, e quando beberem, tremerão de medo. Tudo o que existe na terra deles será tirado, pois todos os que vivem ali são gente violenta. As cidades que agora estão cheias de gente serão destruídas, e o país vai virar um deserto. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. As profecias vão se cumprir. O Senhor falou comigo assim: homem mortal, por que é que o povo de Israel repete este provérbio? O tempo passa e as profecias dão em nada. Agora diga a essa gente aquilo que eu, o Senhor Deus, penso a respeito disso. Eu vou acabar com esse provérbio. Ele nunca mais será repetido em Israel. Diga isto: o tempo chegou e o que foi dito está se cumprindo. Não haverá mais visões falsas nem profecias enganadoras no meio do povo de Israel. Eu, o Senhor, falarei e o que eu disser acontecerá. Não haverá mais demoras. Povo rebelde, vocês ainda estarão vivos quando eu fizer o que prometi. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse:
Homem mortal, os israelitas pensam que as visões que você tem e as suas profecias são a respeito de um futuro que está longe. Por isso, diga a eles o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Não haverá mais demoras. O que eu disse vai acontecer. Eu, o Senhor Deus, falei.